No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Carlos Oliveira faleceu com mais de 70 anos de idade, deixando para a posteridade uma trajetória marcante na área da proteção ambiental e educação, sendo lembrado como um exemplo de sábia orientação e solidariedade. Nascido em uma vila pequena do interior de Minas Gerais, ele nasceu com o sol nas costas e uma paixão pela natureza que lhe acompanharia por toda a vida. Criado no meio da família, João Carlos aprendeu desde cedo a importância da simplicidade e respeito pela vida. Aos 16 anos, já trabalhava como guarda florestal, tendo sido um dos pioneiros em proteger os recursos naturais do Brasil. Em seguida, estudou História na Universidade Federal de Minas Gerais, onde se destacou por seu amor pela natureza e sua paixão pela educação. Com o tempo, ele fundou uma escola de ensino médio no bairro da Lagoa das Fermas, onde passou a dedicar-se integralmente à educação de jovens com necessidades financeiras e educacionais. Ele transformou sua escola em um local de referência e inspiração para muitas pessoas que passearam por lá, ensinando que o mais importante é ver o potencial de cada aluno e incentivar-lhes os sonhos. João Carlos foi _start Iro, conhecido como o professor que plantava árvores. Ele sempre defendia a importância da preservação ambiental e ensinava seus alunos a plantar árvores no quintal da escola. Através de sua iniciativa, a escola se transformou em um verdejo oásis no meio do bairro, que agora é uma referência para outras instituições educacionais. Na vida privada, ele era um homem simples e bondoso. Sua casa era um antigo sobrado no coração da cidade, com um suntuoso jardim cheio de flores e árvores que ele cuidava com carinho. Ele gostava de cortar lenha no quintal e ouvir xícara de café forte no copo de vidro grosso. Seus amigos _start, assista _start, assista _start, assista. A _start, assistants, _start, assista. _start, assista. _start, assista. _start, assista, _start, assista. _start, assista, _start, assista. _start, assista, 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 _start, assista, _start, assista. Porém, a vida de João Carlos não foi apenas uma história de sucessos e conquistas. Em 2013, ele sofreu um derrame que o afastou do trabalho por algum tempo. No entanto, ele lutou com coragem para recuperar-se e retomar sua missão educativa. Ele mesmo escreveu em seu diário: "Vale a pena lutar pela vida até o fim." Ao longo de sua vida, João Carlos recebeu inúmeros prêmios por suas contribuições às ciências e educação. Em 2018, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura, e em 2019, recebeu o título de cidadão honorário pela cidade de São Paulo. No entanto, ele sempre se recusou a aceitar que seus feitos fossem meros reconhecimentos pessoais. Ele dizia: "Tudo o que fiz foi só por amor à natureza e pelos jovens." João Carlos Oliveira deixou para a história uma marca duradoura, sendo lembrado como um grande defensor da natureza, educador e mentor. Sua vida será sempre um modelo a seguir, e o legado que ele deixou viverá para sempre.
Seu último gesto foi ensinar aos nós a importância de amar a vida, cuidar uns dos outros e lutar até o fim. E por isso, João Carlos continuará vivo na mente e no coração de todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Elvira Ferreira, que faleceu ontem às 7h15 da manhã, depois de uma vida longa e intensa, foi a mulher mais admirada em sua vila, Água Clara, no interior de Minas Gerais. Filha de um humilde padeiro e de uma dona de casa dedicada, nasceu em 1949 na casa que seus avós construíram ao lado do rio, onde em _start iram mandioca e criaram gado. Como sua mãe, Elvira foi educada com amor e cuidado, e desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho manual e a solidão da vida rural. Aos 16 anos, ingressou na Escola Técnica de Uberaba, onde se formou em agropecuária em 1967. Ao longo de mais de 50 anos, Elvira foi uma das principais defensores da agricultura familiar e da preservação do meio ambiente. Ao lado de seu marido, o carinhoso João Ferreira, que falecera em um trágico acidente de ônibus em 2013, transformou uma terra esquecida em um verdejo paraíso. Seu amor pela natureza e a respeito pelos animais levaram-na a fundar o Instituto da Terra em 1985, uma organização que trabalha há 3 décadas para proteger os rios e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, Elvira nunca esqueceu sua terra natal, e sempre voltou a cuidar do seu quintal, plantando frutas, ervas medicinais e orquídeas exóticas que amava tanto. Seu nome foi citado no telejornal da Globo pelo trabalho realizado na preservação do meio ambiente em sua região natal. Em seu tempo livre, Elvira dedicava-se às artes e ao cuidado com seus amados netos. Com o tecelão em mãos, aprendia as primeiras letras com crianças que em _start iram na vila. Seu talento para bordar em crochê deixou marco na história da cidade, e suas obras ainda adornam casas e igrejas de Água Clara até hoje. A vida dela não foi sempre fácil. A perda do seu filho, Vitório, em um trágico acidente de carro em 2017, foi um golpe cruel que marcou para sempre a sua família e a comunidade. Mas Elvira nunca deixou de lutar por uma causa maior, e sempre encontrava forças novas para seguir adiante. O nome de Elvira Ferreira vai ficar eternamente ligado à preservação do meio ambiente em Minas Gerais e ao amor por seu povo. Em 2018, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante na proteção do ambiente, e em 2020 foi homenageada como cidadã honorária pela Câmara Municipal de Água Clara. Elvira viveu uma vida dedicada aos outros, e sempre acreditou que o amor e a caridade podiam mudar o mundo. Seus netos se lembram dela como uma mulher forte, respeitada e carinhosa, cuja presença continuará sendo sentida em todas as famílias que ela tocou. E hoje, ao entrarmos nas ruas de Água Clara, encontramos o olhar cálido de Elvira, que nos desafia a seguir seu exemplo e a cuidar da terra que lhe foi dada. Nunca esqueçamos dela. Alexandre Nero, um ator iluminado por uma luz interior, que transborda em uma aura de criatividade e autenticidade. Um nome consagrado na cultura brasileira, como um farol que deslumina o cenário cultural do nosso país, sendo reconhecido por sua voz vibrante e sua presença mágica nas telas das televisões em todo o Brasil. Ele é mais do que apenas um ator. Ele é uma espécie de poeta que canta suas histórias através dos olhos, da boca, do corpo e do som. Seu talento multifacetado é como uma floresta selvagem, onde cada folha, cada galho e cada raiz contribui para a majestosa árvore que ele é. A vida de Alexandre Nero é um romance biográfico, uma sinfonia de emoções e experiências que se entrecruzam com o tecido da sociedade brasileira. Cresceu nos subúrbios da cidade do Rio, onde a música era uma espécie de alimento para o seu espírito, e onde o futebol foi o batom vermelho e o azul da sua infância. Ele foi criado em meio às rítmicas vibrações do samba e ao ritmo pulsante da bossa nova. No entorno daquela cidade maravilhosa, ele aprendeu a ler as linhas finas do rosto humano, a interpretar os silêncios mais profundos e as emoções mais complexas. Sua carreira nas telas surgiu como uma flor saindo da terra, onde cada personagem é um capítulo de sua autobiografia, desenhada com pinceladas de vida, amor e dor. Ele canta suas histórias em canções que voam no ar, enquanto ele se transforma em personagens tão diversificadas quanto os ventos do mar do Rio. Sua voz é uma espécie de lira que toca notas que chamam o coração e a alma de quem assiste.
O mundo de Alexandre Nero é um lugar cheio de cores, de texturas e de mistérios. É como um quadro impressionista, onde as coisas são capturadas em movimento e cada detalhe se funde com a atmosfera que o rodeia. Seu talento é uma espécie de poema escrito com os dedos, com suas mãos marcadas pela paixão pela arte. A versatilidade de Alexandre Nero é como uma espécie de dança, onde ele se move entre diferentes estilos e gêneros artísticos, transformando-se em um dançarino que se desliza e vira com a música. Sua capacidade de transmitir emoções complexas é um mistério, um segredo escondido no canto do seu coração, que ele compartilha com o mundo através de cada interpretação. Ele é um símbolo da criatividade brasileira, uma espécie de guia para aqueles que sonham e que querem seguir um caminho inovador na arte. Ele mostra que a autenticidade é o caminho certo, que se pode ser verdadeiro e belo ao mesmo tempo, que se pode viver em cada interpretação, em cada nota cantada, em cada movimento feito no palco ou na tela. Alexandre Nero é uma luz que ilumina a arte brasileira contemporânea, um símbolo de esperança e de inspiração para aqueles que desejam viver suas vidas com paixão, criatividade e autenticidade. Seu nome é como um lema, uma promessa de um futuro mais belo, onde a arte brasileira continuará a crescer e a se transformar, enquanto ele se transforma em cada uma das suas personagens. Naquele verão de 1970, no coração do Paraná, em uma rua enfeitada por almeijões desgastados e sementes da mamona, um menino chamado Alexandre Nero nasceu. Ele surgiu como uma flama naquela casa pequena e cálida, onde a música era mais do que apenas um som, ela era vida. As canções eram o coração latente de uma família simples e afetuosa, onde os acordes vibravam com o mesmo ritmo do pulso. Cresceu nesse cenário musical, sendo testemunho privilegiado das tardes em que a luz dourada da tarde radiava por telhados e pavimentos, enquanto as crianças se divertiam nas ruas. Nessa época de inocência e desconhecimento dos tempos difíceis que viriam, Alexandre revelou seu primeiro amor, a música. A infância dele foi pintada por cores vívidas, festas escolares, brincadeiras na rua e serões familiares onde o violão era a ponte entre as gerações. Nesses momentos, Alexandre mostrou sua aptidão inata para a música e o canto, como se sua alma fosse uma flauta de cristal que tocava a harmonia do mundo. Seu talento não passou despercebido. Os vizinhos paravam em frente à casa para ouvir o pequeno artista em plena formação, enquanto as mães abraçavam seus filhos e beijavam as mãos dos pais, agradecidos pelo presente que a vida lhes dera. Com apenas alguns anos de idade, Alexandre já era carismático, com um charme que se estendia além da infância. Sua sensibilidade artística natural se manifestava em suas expressões e movimentos, como se o mundo inteiro fosse um palco e ele um ator principal. A comunicação veio facilmente a ele. Sempre expressivo e capaz de entender a alma das pessoas, Alexandre era uma espécie de mensageiro do amor e da harmonia. Em meados da adolescência, Alexandre Nero vivia na intensa luta contra o tempo, como se tão pouco pudesse contê-lo. A juventude, um rápido corredor de relógio, derramava seus latidos sobre as ruas e calçadas de sua cidade natal, em meio aos olhares curiosos e ao riso escondido das mulheres do mercado. Ainda em busca daquele lugar onde o sol se posta no teatro de seus sonhos, ele andava por essas ruas, carregado de esperança e pesadelos, entre os mistérios dos céus e a lama das ruas. Nesses tempos, Alexandre percorria as paredes do conhecimento em busca de uma abertura para seu futuro. Com um olhar apaixonado, ele frequentou oficinas de teatro, como aquela no bairro da Tijuca, onde o sol desabando sobre a madeira e as telhas das casas dava vida às palavras e aos gestos dos professorados. Lá, em salões quentes e sufocantes, ele aprendeu a se mover em harmonia com a palavra, a entregar-se ao ritmo do canto e à melodia da música. Não lhe faltaram dificuldades financeiras, e as portas institucionais pareciam imóveis para ele. Mas, ao invés de desistir, Alexandre se apoiou em seus professores e amigos que acreditavam em seu potencial. Esses seres, como um coral harmônico, criaram um canto que lhe deu força e determinação para seguir adiante. As primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis marcaram suas primeiras impressões no palco da vida, como um sabião de cera que se derrete lentamente para tomar a forma de sua identidade artística. Aliás, esses momentos foram fundamentais para a construção de seu olhar e para fortalecer seu sonho de seguir carreira nas artes.
No meio daquela jovença tempestade, Alexandre aprendeu que a vida é uma música que só pode ser tocada se tiver coragem de abrir o coração e acreditar no poder de sua voz. E foi assim que ele, com seu futuro sempre em mãos, avançou, como um homem, pela que vinha _start assista. Paisagens do seu sonho, arrastando consigo a luz dos olhares daqueles que acreditavam nele e o amavam. E essas luzes, nesse caminho de pedras e desafios, iluminaram seus horizontes, transformando-os em um vasto mar de possibilidades, onde a arte era a onda que levaria sua vida ao alto mar do destino. Nessas jornadas, Alexandre cresceu com o som da vida, acompanhado por notas e acordes de uma música que ele mesmo compunha. Cada batida do tempo lhe dava vida, em meio ao cântico das cassinos e à sonoridade dos passos na rua, em seu Rio de Janeiro carioca, onde o futuro sempre é amado e esperado com a mesma paixão que uma partida de futebol. E se a vida fosse um palco, Alexandre Nero seria um ator principal, que viveu e viverá muitas personagens em seu longo espetáculo chamado Vida. E cada papel desempenhado foi uma etapa a mais na construção de sua identidade artística, com cenários de rua, palco do teatro e a vida inteira como um grande elenco que ajudou a moldar o seu talento. E nesse longo processo, Alexandre aprendeu que a arte é uma lente para perceber a beleza da vida, onde a música e o teatro são os óculos que ajudam a ver cores mais vivas, saborar os frutos do amor e sentir o ritmo do tempo em cada bato de asa. E agora, olhando para trás, Alexandre Nero vê sua vida como um livro escrito com letras de ouro, onde cada página contém uma lição, uma experiência que ele passou e aprendeu. E esse livro é seu tesouro, seu testamento artístico, que compartilha com o mundo, em sua busca constante de expressar o amor, a esperança e o desafio de seguir sonhando, mesmo nas horas mais difíceis. E é dessa força e determinação que Alexandre Nero vive e faz arte, como um sol que ilumina o céu das suas obras, onde o teatro, a música e a vida se encontram num abraço eterno, em homenagem àqueles que acreditaram nele, e àqueles que vinham _start assista. Que em _start ainda acreditarem. E essa é a sua história, escrita no coração do Brasil, em suas ruas e praças, num ritmo de vida que só aqui se sabe viver com tanta paixão e amor por todos os sonhos. A vida de Alexandre Nero foi marcada por paixões ardentes e milagrosos encontros, num jogo de sombras e luzes que desfilaram na paisagem do seu destino como um samba no Rio de Janeiro. Criança da Zona Norte, nasceu sob o som dos pássaros cantando em um verão carioca, em uma casa onde as notas musicais e palavras poéticas flutiam pela atmosfera como pombos brancos na lua. As primeiras lutas do menino Nero eram contra a dificuldade de se expressar em um ambiente que valorizava mais o fato do que as palavras, mas ele aprendeu cedo a se esconder entre os silêncios e descobriu o poder da atenção, sintonizando-se com o coração das pessoas através do olhar. Aos 16 anos, Alexandre conheceu uma menina chamada Lua, que despertou em ele um amor maior que a vida e que transformou seu mundo em cores mais vivas e profundas. Juntos, eles andavam pelo Parque Lage, cantando versos de Vinícius de Moraes, bebendo sucos de maracujá na Praia Vermelha e escrevendo sonhos no livrário da Gávea. Eles acreditavam que a vida era uma canção e que o amor era um poema eterno. Mas o destino tinha outros planos e Lua desapareceu, deixando em Alexandre uma vazão que só o teatro pôde preencher. Ele descobriu a magia do palco e os encantos da interpretação, enquanto seus pés se calçavam com o chão das salas de ensaio e as ruas do centro da cidade. Ao longo dos anos, Alexandre Nero transformou-se em um gigante que caminha sobre a terra brasileira, sendo adorado por milhões que em _start assista. De pessoas que se identificam com a paixão dele pela vida, pelo amor por palavras e música, pela busca eterna por um sentido maior. Sua presença no palco é uma catedral onde o coração dos espectadores vão adorar, onde as palavras se transformam em orações, onde a música se funde com as almas que se abrem para o canto do artista. Em cada papel interpretado, Alexandre Nero consegue deslumbrar o público por meio de sua habilidade de fazer ver a profundidade dos sentimentos humanos, a fragilidade e força da vida, a beleza e tristeza da existência. E quando lança um novo disco, a música se torna um hino que unifica os brasileiros em uma celebração da vida e do amor. A vida de Alexandre é uma